Muito bom dia a todos. Para nós é sempre uma alegria estar aqui de volta nessa sala, né? Nós, no ministério, nós temos a certeza de que Deus, ele nos unge para sermos bênção, né? Para sermos sal da terra, para sermos luz para este mundo que vive em trevas, não é verdade? Mas para nós é sempre uma alegria poder estar aqui, né, adorando ao Senhor, e, e vendo, não é, todos felizes aí, porque temos essas madrugadas especiais com o Senhor, não é? O texto bíblico que nós queremos abordar, ele está no Evangelho de Mateus. É um texto muito conhecido, Mateus capítulo 11, e o versículo é o 28. Todos se encontraram aí, não é? Muito bom. E diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, meus irmãos, a verdade é que por onde nós andamos, nós vemos pessoas se dizendo cansadas, outros cansados e sobrecarregados. E os motivos são os mais diversos. Estão cansados do casamento, cansado do marido, ele cansado da esposa, cansado do trabalho, cansado do chefe, cansado do ir e vir, cansado, são mil e uma coisas, cansados de tudo, não é? Ela cansada da lida todo dia, tendo que tomar conta de menino, tomar conta da casa, cozinhar, sabe? As mais diversas é, as mais diversas situações em que dizem que estão cansados, e outros dizem que, além de cansados, estão sobrecarregados. E sabe, irmãos, eu não sei, pode ser que eu esteja falando para alguém que também tenha se achado cansado, está sobrecarregado. Tem situações em que está ficando insuportável. E como é que nós vamos dizer para as pessoas a qual nós encontramos que estão dizendo que estão cansadas, que elas vão encontrar paz? O que nós poderíamos dizer para elas? Que existe solução para os seus problemas. E aí nós vemos os aproveitadores, né? Nós vemos muros e placas dizendo: pare de sofrer, não é? Vemos pessoas vendendo uma paz, vendendo uma salvação, vendendo uma religião da qual eles dizem que a pessoa vai se libertar, não é? E para nós entendermos, nós temos que continuar lendo a palavra de Deus. Quando Jesus diz: Vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo seguinte, ele vai dizer assim: Tomai sobre vós o meu jugo. Opa, mas eu já estou cansado da carga que estou carregando, e o Senhor está dizendo: Tomai sobre mim o meu jugo, quer dizer, mais coisas. Como é que eu já estou dizendo que estou cansado e sobrecarregado? E ele ainda quer que eu tome, pegue ainda mais jugo. Mas ele continua dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que nós entendemos isso, hein, irmão? Muito bom. Olha, conta uma história de que um garotinho, ele estava a brincar com seu brinquedinho, e o brinquedo, ele correu e foi para debaixo da cama. Era aquelas camas, cama box, né? Que ela é quase rente ao chão, e se fosse aquelas mais comuns,
Ele então se enfiaria ali debaixo da cama, né? E pegaria o brinquedinho. Mas essa era quase rente ao chão, não tinha como ele pegar o brinquedinho. E ele então ficou ali fazendo força, tentando levantar aquela cama box, né? E ele, garotinho, não tinha forças. Ele queria muito aquele brinquedinho, mas já estava ali gemendo e fazendo força, não conseguia levantar, nem tampouco empurrar aquele móvel, né? A cama. E ali, já depois de muito tentar e gemer, o pai dele viu aquela situação e foi até ele. E ele disse: "O que está acontecendo, filho?" E ele disse: "Pai, o meu brinquedo foi para debaixo da cama e eu não consigo pegá-lo." E ele disse: "Você está usando toda a força que você tem?" E ele disse: "Já, ó." E tentou fazer força de novo, tentar empurrar a cama. "Eu não consigo." Mas o pai perguntou para o filho: "Filho, você já usou toda a força que você tem?" E ele de novo agora pegou no canto da cama assim e fez uma posição de quem ia levantar e só saía gemido. Eu não consigo, eu não consigo." E o pai então disse: "É porque você não está usando toda a força que você tem." E ele disse: "Mas pai, eu estou usando, eu não consigo. O senhor não viu que eu não consigo?" E o pai disse: "Você já pediu para o papai? Você já pediu para o papai levantar a cama?" E ele disse: "Não." "Então, você não está usando toda a força que você tem." E agora o filho diz: "Pois pai, me ajuda." O pai pegou a cama, levantou e ele pegou o brinquedinho. Essa pequena história, ela ilustra que nós estamos cansados e sobrecarregados porque queremos levar nossas cargas sozinhos. Nós temos um Pai todo-poderoso que quer nos ajudar, está disposto a nos ajudar, mas nós continuamos a querer fazer tudo sozinhos. Compramos, vendemos, casamos e damos em casamento, tudo querendo fazer as coisas sozinho. Lembra como é que Lucas disse? Perto da vinda do Senhor Jesus estariam, não é? Comprando, vendendo, casando e dando em casamento, comendo, não é? E bebendo, sem agradecer ou sem chamar ao Senhor para estar perto de nós, para nos ajudar nas nossas tarefas, nos ajudar nas nossas decisões, nos ajudar com o nosso casamento, nos ajudar com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos, seja em casa com o cônjuge, seja com as pessoas no trabalho, seja com as pessoas na igreja, e queremos fazer tudo a despeito de Deus. E sabe que, assim como o irmão tinha dito, ficamos batendo cabeça, não é, irmão? É verdade. E muitos têm batido cabeça, estão sofrendo, estão passando por dificuldades, tendo o Senhor nosso Deus ali, pronto para nos ajudar. Agora, se eu perguntasse para os irmãos, alguém poderia dizer: "Mas eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor e pedido a Ele que me ajude, mas eu não tenho visto resultados." Será que nós encontraríamos pessoas dizendo isso? Sim, sim, mas a coisa continua voltando porque é um ciclo vicioso. Continua voltando porque nós estamos querendo resolver as coisas por nossa própria conta, querendo usar talvez a nossa sabedoria, talvez a nossa, né, a nossa destreza, o nosso saber, sem pedir a orientação do Pai. Por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 37, versículo 5, esse é conhecido, né? Muito conhecido, precisa. Vamos abrir então, né? Vamos ver o Salmo 37, versículo 5, é muito conhecido e ele diz assim: na igreja a gente ia perguntar assim, todos acharam, né? Mas muito bem. O Salmo 37, versículo 5 diz: "Entrega
o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse Salmo 37, irmãos, ele, ele vai falar sobre essa temporária felicidade dos perversos, né? Porque há pessoas que costumam olhar para o ímpio e dizer: ele não serve a Deus, ele não frequenta nenhuma igreja, não tem temor ao Senhor, e ele vive em prosperidade, vive se regalando. E eu aqui, servo de Deus, estou aqui passando por essa situação, não é? Irmãos, Paulo e Silas, eles estavam presos. E qual foi a atitude deles? Depois de terem levado 40 chibatadas menos uma, estavam louvando, né? E aí o milagre foi feito. Nós vemos, conhecemos e já lemos a história, né? Então, como é que nós podemos ver na prática as coisas se resolvendo para nós? Ora, o Senhor, ele diz lá que tomai sobre vós o meu jugo. Eu não sei se os irmãos já procuraram, né, saber o que seria esse jugo. O jugo é o que aqui no Ceará, no sertão, nós chamamos de cangaia, né? Aqui nós chamamos de cangaia. Cangaia é aquele instrumento, aquele objeto que se coloca na junta de boi, que ela é colocada no pescoço, não é? E ele é então amarrado, atado a uma carroça para junto com o seu parceiro ali, né? A junta de bois, são dois bois juntos, que estão presos por essa cangaia e que carregam a carga que for colocada ali. Então, o Senhor, ele diz que nós devemos estar sobre esse jugo. Esse jugo, ele é marido e mulher, né? Essa junta aí, que juntos, sim, conseguem vencer todas as batalhas. Ele vai dizer que melhor serem dois do que um, né? Porque tem melhor paga quando estão juntos. Se um está fraco, o outro levanta. Se um está triste, o outro consola. E aí vai a dupla funcionando, né? Mas, e para nós, assim, nós queremos saber, na prática, como é que funciona a coisa na prática. E o Senhor vai nos mostrar em Mateus 25. Vamos para Mateus 25 agora? A partir do versículo 31, nós vamos ver na prática como é que funciona esse vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo. Versículo 31, ele vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui vem a parte prática, viu, meus irmãos? Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos, te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirás: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa é a parte prática, meu irmão. Essa é a parte prática, por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, não é? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas eu continuo sem entender, meu irmão Valdeci, como é que, fazendo essas coisas,
eu vou então encontrar paz. E eu quero lhe contar mais uma historinha. A historinha de alguém que estava caminhando sobre, sobre a neve, e a neve estava muito espessa, ele estava congelando, e ele estava caminho para sua casa, mas a tempestade estava muito forte, e ele começou a congelar, e não conseguia mais se mover. E quando ele viu que não ia conseguir, ele fez uma oração. E ele disse: Pai, eu não vou conseguir chegar em casa, eu já estou congelando, mas nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E logo em seguida ele ouviu alguém gritar por socorro. E ele ficou olhando, era muito próximo de onde ele estava. Ele: me ajuda, aquela voz: me ajuda. Quando ele viu uma mão levantada, ele então criou forças, pegou aquela mão, conseguiu levantar, suspender, e era alguém que já havia também caído sobre a nevasca. Ele pegou aquele homem, colocou sobre as costas, levou até a sua casa, e ali eles se aquentaram junto ao aquecedor, à lareira. Sabe, queridos, para aqueles que estão a desistir, lembre que existe um próximo, um necessitado ao seu lado, e que se você for e ajudá-lo, você também vai se salvar. Essa história ilustra que esse homem ele já havia até desistido, já tinha feito a oração da misericórdia, mas ali, quando ele viu necessitado, alguém mais necessitado do que ele criou forças, porque é o Senhor que nos dá essa força. E quando eles estavam ali aquecidos, ele viu que, salvando o próximo, ele também se salvou. Sabe, queridos, o Mateus 25, ele vai reportar justamente isso. Quando o irmão, na oração inicial, ele disse assim: obrigado, Senhor, pelo despertar. Vocês acreditam que uma vez, uma pessoa, num culto de quarta-feira, ele reclamou porque o irmão tinha orado, obrigado pelo despertar? Porque ele achou tão bobo orar pelo despertar. Às vezes existem essas pequenas coisas que a gente não dá valor, não é? Olha só, será que nós, uma vez proposto, né? Imagine, trocar, você tem uma vida hoje, acordamos agora cedo, não é? Desde 3 horas que nós já estamos aqui, nos preparando. Imagine que hoje você tenha R$ 1 milhão. Vou lhe dar R$ 1 milhão para você ter o seu dia hoje comprando, comendo, gastando o que você quiser. Cada um com crédito de R$ 1 milhão. Seria muito bom? Dê um legal aí. Mas aí se eu dissesse o seguinte: é só hoje. Amanhã você já não tem mais R$ 1 milhão e nem vida. Amanhã você já morreu. Você tem o direito de escolher ou viver do jeito que você está, ou com 1 milhão só para hoje. E amanhã você não acorda mais. Alguém ainda ia querer esse 1 milhão? Acho que não, né? Então, nós temos uma coisa que vale mais do que US$ 1 milhão ou de reais. É o despertar. É mais uma oportunidade, não é? E essa oportunidade é para quê? Para nós servirmos, para nós termos o sal e a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, levarmos paz às pessoas, não é? Levarmos esse evangelho da salvação às pessoas. Sabe, queridos, quando nós ajudarmos a outros a conhecerem esse evangelho que nós conhecemos, nós estamos salvando a nós e aos outros, não é? Levando a salvação aos outros e confirmando a mensagem de salvação que recebemos. É por isso, meus irmãos, que esse é o nosso desejo, esse é o nosso anelo, que todos que estão aqui nessa sala possamos entender que essa salvação que nos está proposta é nós irmos até aqueles necessitados, necessitados de
paz àqueles que estão cansados e sobrecarregados e anunciá-los esse Jesus que salva. E ele salva quando nós nos dispomos a levar esse Jesus que salva outras pessoas. E assim vai ser esse ciclo maravilhoso de salvação. Eu levando a salvação para outros e confirmando a salvação que já foi entregue a mim, não é? E assim sucessivamente. E continuar nesse ciclo até que todos aqueles que estão próximos a nós. E aí, eu gostaria de ler só mais um versículo, esse que o irmão propôs, que está lá em Atos, não é? O irmão deu Atos 2, e logo ali pertinho, nós vemos Atos no capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, era onde os discípulos estavam, como em toda a Judéia, o entorno ali, e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, irmãos, começa em nós e quem está próximo a nós, e aí vai se irradiando eles e quem está perto deles, e assim vai se irradiando como uma onda, levando essa paz e essa salvação que nos está proposta. Precisamos continuar a sermos essa bênção, irmãos, todos os dias. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus continue se movendo entre nós com o seu Espírito Santo, para que nós possamos receber essa chuva serôdia que os irmãos falaram, né? Essa chuva serôdia que nos está proposta e vai ser dada a quem pedir, porque a chuva serôdia ela não vai ser derramada para quem não pedir. Incrível isso, né? Então, a todos que estão dispostos a serem bênção, aí até aquele necessitado e sobrecarregado, esse sim vai poder invocar a Deus pedindo essa chuva serôdia e ele vai dar. Então, que Deus abençoe, para que nós possamos ser esse vaso de bênção, que possamos receber essa chuva serôdia e sermos bênção aos outros. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Oremos. Pai Santo, o Teu Evangelho é tão simples, Senhor, e muitas vezes nós queremos complicá-lo, mas complicamos, meu Deus, por causa do nosso egoísmo. Nós não queremos, Pai querido, nos afastar daquilo que nos separa de Ti, Senhor. Por isso, Pai querido, clamamos ao Teu Espírito Santo. Ó Deus Espírito Santo, por favor, Senhor, age no meio de nós, a fim de que todos nós, Senhor, possamos dar, Pai querido, nos abrir para Ti, Senhor, e recebermos o poder. Ó Senhor, assim como instrumentos inanimados, como um violão ou uma cítara, eles podem produzir músicas melodiosas quando estão na mão de um bom músico. Nós queremos, Senhor, estar em Tuas mãos, para que de nós, Senhor, saia uma música harmoniosa, meu Pai querido, que venha, Senhor, a preencher a vida daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Dá-nos a Tua paz, Senhor, e abençoa todos que se encontram nessa sala de oração, para que tenhamos um dia feliz na Tua presença e sermos bênção a todos, Pai querido. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós te pedimos. Amém.